Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Clube do Código. E hoje, turma, eu infelizmente não estarei presente ao vivo com vocês, mas o propósito do Clube do Código é eu sempre passar um conteúdo relevante para você semanalmente aqui, quinta-feira, às 19h30, e eu vou fazer isso hoje. Então a gente separou uma aula do Full Stack Club e trouxe aqui para você assistir hoje, tá? Mas mesmo não sendo algo ao vivo, eu convido você a ir interagindo no chat com o restante da turma que também está assistindo essa aula aqui. E claro, não esquece também, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrever para você não perder os próximos vídeos, fechado? No mais, aproveite a aula e a gente se vê na semana que vem. Turminha, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula ao vivo aqui no Full Stack Club, seguindo aí o nosso novo ritual, vamos dizer assim. Então, toda semana a gente vai começar a trazer um tema aqui para uma aula de 1 hora e meia, para a gente destrinchar esse tema aqui juntos, tá? Então, semana passada a gente falou sobre upload de arquivos na AWS. Essa aula, inclusive, já está lá na plataforma para vocês, tá? Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. E agora a gente vai falar de micro frontends, tá? Então, um tema muito massa aí que com certeza vai agregar muito na carreira de vocês, beleza? Então, vamos começar, galera. O que são micro frontends? Micro frontends são basicamente pequenos frontends que a gente pode usar de forma isolada. Eles tem um nome parecido com microserviços, mas eles são bem diferentes, tá? Então, o micro front-end, basicamente, é uma aplicação, vamos chamar de micro mesmo. Então, você tem, por exemplo, um micro front-end 1 aqui, e você tem o micro front-end 2 também, tá? E aí, o que costuma acontecer, turma? A gente costuma ter um app que a gente chama de host, tá? E esse host, ele usa esses micro frontends aqui. Então, imagine, por exemplo, uma dashboard, e uma dashboard ela vai ter uma barra lateral com vários menus. Então, por exemplo, ela vai ter uma opçãozinha lá de relatórios, outra opção de financeiro, de usuários, e cada opçãozinha dessa pode abrir um micro front-end, tá? E um detalhe muito interessante é que cada micro front-end, turma, pode usar uma tecnologia diferente, tá? Então, esse micro front-end, ele pode usar React, esse aqui pode usar Vue e esse aqui pode usar Angular, literalmente isso, tá? E a gente consegue juntar aplicações de tecnologias diferentes em repositórios diferentes em uma única aplicação, beleza? Então, esse micro front-end, como eu falei, ele pode estar em React, esse aqui pode estar em Vue e o host ele pode estar em Angular, né? Se tiver algum doido aí que quiser usar Angular, pode usar aqui no host tranquilamente, beleza? Então, nessa aula aqui, a gente vai ver aqui ele funcionando em um exemplo usando React e Vue. Então, a gente vai ter um host e a gente vai ter os remotes. Esses micro frontends aqui, galera, a gente também pode chamar de remotes, tá? É mais uma nomenclatura que a gente tem dentro do ecossistema de micro front-end. Então, quando eu me referir ao remote, a gente está basicamente falando de um micro front-end, tá? Então, turminha, um dos pontos positivos, cara, dessa abordagem aqui, como eu falei, a gente vai ter repositórios separados, então isso aqui é muito legal, tá? E a gente vai ter tecnologias separadas também. Então imagina, cara, que você tem um repositório que, cara, tá uma bagunça, tem muita coisa legada e você quer começar algo do zero, algo novo, uma aplicação nova, você pode criar um micro front-end para isso. De fato, quando eu usei micro front-end na minha carreira, eu liderei um projeto que a gente implementou micro front-end na empresa, a gente tinha essa situação, a gente tinha uma dashboard que era imensa em quesito de código, tinha muito código, muita coisa antiga, tinha coisa lá que o dev que fez não era muito bom, o cara saiu da empresa, ninguém sabia como mexer na parada, então o que a gente decidiu? A gente decidiu, a partir dos próximos menus que eu exemplifiquei, ou seja, a partir das próximas features, a gente começar a isolar em micro frontends. Então a gente tinha uma feature de montar cardápio e a gente isolou isso em um micro frontend. Então a gente criou outro repositório com outro CI/CD, com outro fluxo de desenvolvimento. Então isso ajudou bastante. A gente pôde também usar tecnologia diferente, a gente não usou, era React em tudo, mas isso é muito, muito legal, tá? Então, galera, a gente tem esses pontos positivos aqui que são sensacionais, vocês vão ver na prática como que a gente consegue, de fato, criar aplicações bem isoladas, fechado? Então, turminha, vamos lá. O que a gente vai usar aqui? Como eu falei, a gente vai usar o Vue e o React, tá? E para isso, cara, eu vou criar um projeto aqui. Aqui no meu desktop, vou criar uma pasta chamada FSC, MFIs, micro frontends, e aqui eu vou criar um projeto Vite, beleza? E eu vou falar um pouquinho também sobre usar micro frontend no Next. Mas por enquanto vamos começar no Vite, tá? Então vamos iniciar um projeto aqui, deixa eu lembrar qual que é o comandinho da CLI. Getting started.
React.ts. Aqui, create Vite. npm create Vite latest. Vou chamar esse cara aqui de remote. Vou chamar de remote 1. Beleza? Então, isso aqui, galera, vai ser um micro front-end. Como eu falei, um remote é um micro front-end. Vou chamar de remote, tá? 1, vou usar React aqui. Vou usar TypeScript. Beleza, show de bola. Show. E aí, galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar outro projeto, tá? Esse projeto vai ser outro projeto em Vite. E esse aqui vai ser o host. Então, lembra, o host é o cara que vai consumir diferentes micro frontends. Então, vou criar esse host aqui. Vou usar React também. Vou usar aqui TypeScript. Show de bola. E agora eu vou criar outro projeto, mas agora um view, tá? Então, eu vou criar aqui um remote 2 e eu vou usar um view aqui, tá? Vou usar TypeScript, tanto faz. Beleza. Então, se eu abrir isso aqui com o VS Code, a gente vai ter 3 projetos aqui. Teremos 3 projetos aqui. Eu criei no lugar errado, né? Criei no desktop. Tá, deixa eu mover aqui. Então, a gente tem o host, remote 1, remote 2, e cada um vai ser um projeto. Então, o host é aquele cara que vai, de fato, hostear os micro frontends que são remote 1 e remote 2, fechou? Então, o que eu vou fazer agora, turma? Vamos lá para o remote 1, tá? Eu vou rodar um npm install, você pode usar o yarn, pnpm, enfim, o que você quiser. Então, vou instalar aqui as dependências, tá? npm demora, né, velho? Deixa eu ir arrumando aqui. Beleza. E vou iniciar esse cara. Vamos ver se está certinho. Beleza, show de bola, iniciou meu projeto. Agora, turma, vamos configurar esse cara para de fato ser um micro front-end, tá? E o que a gente vai usar aqui, galera? A gente vai usar um plugin chamado Module Federation, beleza? Então, esse Module Federation é um plugin do Webpack que, cara, revolucionou a parada, assim, porque ele foi criado justamente, cara, ele foi criado justamente para nos ajudar a criar múltiplas builds, ou seja, múltiplos projetos. E esses múltiplos projetos, eles podem, como posso dizer, eles podem expor coisas para outros projetos. Então, é justamente isso que a gente quer fazer. Os micro frontends, eles serão expostos para o nosso host, tá? Então, o Module Federation ele foi criado com esse propósito aqui, tá? Então, ele é um plugin do Webpack que permite que a gente exponha aplicações para outras aplicações, beleza? Então, galera, como que vai funcionar em alto nível isso aqui? Essencialmente, esse host, ele vai se conectar com esses caras aqui por meio de JavaScript, basicamente. Então, esse micro front-end 1 vai expor JavaScript para esse host e a mesma coisa, esse micro front-end 2 vai expor JavaScript para esse host aqui. Então, vocês vão ver como que isso aqui é sensacional, tá? Então, o Module Federation que ajuda a gente a fazer isso aqui, perfeito? Mas o Module Federation é um plugin do Webpack e o Vite não usa o Webpack. Será que a gente consegue usar Module Federation no Vite? Sim, a gente consegue por meio de um plugin feito especificamente para o Vite, que é esse Vite Plugin Federation aqui. Então, esse plugin, ele basicamente é o Module Federation para o Vite e para o Rollup. Fechou? Que é o bundler que o Vite usa ao invés do Webpack. Então, eu vou instalar esse cara aqui, beleza? Vou instalar aqui no meu Remote One e ele tem um tutorialzinho aqui, galera. Olha que interessante. Então, cara, esse aqui é incrível. Olha que interessante, galera. Aqui no Vite Config, eu vou criar essa variável aqui que vai ser o meu plugin Federation, né? E aqui no Exposes, turma, olha, como eu disse, eu vou expor alguma coisa. Tudo que eu colocar nesse Exposes, galera, vai ser exposto para o meu host usar, perfeito? Então, que interessante, eu consigo, cara, expor componentes específicos. Eu posso tanto expor a minha aplicação completa, quanto eu posso expor componentes específicos também, beleza? Então, vamos fazer isso aqui na nossa aplicação. Eu vou aqui em Remote One, vou aqui no Vite Config, e aqui eu vou colocar o plugin Federation, beleza? Vou importar ele aqui em cima, e aí eu vou copiar isso aqui, ó. Então, plugin Federation. Vou colocar aqui do lado do React, perfeito? E vamos lá, turma. Primeira coisa, esse name, galera,
eu posso chamar ele de qualquer coisa, tá? Mas não pode ter espaço, ok? Não posso fazer isso aqui. Tem que ser algo sem espaço, tá? Eu vou chamar de remote one, perfeito? Esse file name eu posso deixar assim, daqui a pouco eu explico melhor esse cara aqui. E o exposes, turma, como eu falei, vai ser tudo que eu quero expor para outras aplicações, nesse caso o meu host usar. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui, cara, eu vou... Deixa eu liberar a entrada aqui de alguém que tá pedindo para entrar. Cadê? Pera aí, turma. Boa. Então, voltando. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou, aqui no meu Remote One, eu vou usar esse exemplo aqui que ele colocou lá. Eu vou criar uma pasta, na pasta src, eu vou criar uma pasta chamada Components. E aqui, eu vou expor um cara chamado button.tsx, beleza? Esse button vai ser, basicamente, um botão. E eu vou colocar button from remote one, tá? Daqui a pouquinho a gente faz um exemplo mais robusto aqui, fechou? E aí, galera, eu vou agora, nesse exposes, colocar tudo que eu quero expor da minha aplicação. Então, eu vou expor o meu button que eu acabei de criar. Ou seja, esse button vai conseguir ser usado pelo host, que é outra aplicação, perfeito? Então, aqui eu consigo colocar, no exposes, eu vou colocar /src /components /button.tsx. Precisa da extensão? Acho que precisa, cara. Vamos colocar, se der ruim a gente volta. Beleza, então a gente vai expor esse button aqui. Se eu quiser, galera, eu posso expor a minha aplicação inteira, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Isso é o que eu fiz nesse projeto que eu mencionei pra vocês. A gente expôs uma aplicação inteira para ser usada pelo host. Eu posso fazer isso também. Se eu quiser expor, por exemplo, o app, eu posso fazer isso, perfeito? De fato, isso aqui é a abordagem que eu mais encontrei durante o por meio dos projetos que eu trabalhei com micro front-end. Exportava uma aplicação completa e não componentes específicos, mas também é possível, se você quiser, por exemplo, criar um micro front-end onde você exporta componentes do seu design system, como button inputs, select, você consegue também, tá? Então eu posso exportar tranquilamente aqui o meu app, beleza? Então, vou exportar os dois aqui. Lembra que tudo que você colocar aqui são coisas que você quer expor, ou seja, coisas que você quer compartilhar com outras aplicações, beleza? Esse shared aqui, turma, é importante. São todas as bibliotecas que esses caras aqui que você está exportando precisam para funcionar. Eles precisam essencialmente do React e do React DOM. Isso aqui, galera, vai falar para o Module Federation não bagunçar as instâncias do React. Porque pensa comigo, a gente vai estar rodando duas aplicações, a gente vai ter dois Reacts rodando. Não é isso que a gente quer rodar apenas um. Então, o shared a gente usa justamente para falar para o Module Federation, cara, essas bibliotecas aqui eu preciso, esses caras precisam. Então, quando o host consumir esse cara, trata isso aí da forma correta, entendeu? Tipo, não faça duas instâncias dessas libs serem instanciadas, basicamente, tá? Então, a gente coloca, essencialmente, tudo que você usa nesses caras que você está expondo, você coloca aqui no seu shared, perfeito? Então, show, a gente já fez a nossa configuração. Agora, turma, o que a gente vai fazer? Para conseguir usar esse cara aqui no nosso host, a gente precisa rodar um npm run build e eu preciso também rodar um npm run preview, beleza? Então, vou rodar esses dois caras aqui. Ele deu um erro. O que ele deu um erro aqui? Top level awaits not. Aqui, galera, eu vou colocar o seguinte, ó. Vou voltar como estava o problema nesse aqui. Embaixo aqui dos plugins, eu vou colocar um build. Module preload, vou colocar false. Targets, vou colocar yes next. Minify, false. CSS code splits, vou colocar false. Vamos ver se agora ele vai. Beleza, show de bola. Então a gente precisa tirar o module preload. A gente precisa também colocar o target yes next. Minify false, vou mostrar para vocês o porquê disso aqui. E o CSS code split também, beleza? Agora, turma, olha que interessante. Eu rodei um preview, certo? Olha esse arquivo aqui que foi gerado, turma. Esse dist assets remote entry. Como que eu acesso ele? Eu venho aqui no meu browser, vou lá em localhost 5173 assets remote entry.js. O caminho é esse mesmo. Acho que é deste, né? Acho que é static, uma coisa assim.
É 4173 a porta. Beleza. Show. Então, turma, esse arquivo aqui, esse aqui, ó. Então, /assets, /remote entry. Esse arquivo, turma, é literalmente tudo que a gente expôs aqui. Perfeito? Todos os nossos componentes que a gente expôs aqui estão nesse arquivo aqui, beleza? Então, o que vai acontecer? O nosso host, ele vai consumir esse arquivo aqui. Vocês vão ver que interessante. Por isso que a gente coloca esse file name aqui. Então, o que esse plugin ele faz? Ele pega tudo que a gente quer expor e coloca nesse arquivo aqui. E o nosso host, ele vai consumir esse arquivo aqui, beleza? Então, a gente já fez aqui a parte do nosso remote. Agora, vamos lá para o nosso host, tá? E detalhe, turma, no Vite, você precisa rodar um preview aqui. Porque se você rodar apenas o dev, ele não vai fornecer para você esse arquivo aqui, tá? Esse remote entry. Ele não vai fornecer. Então, você precisa rodar um build e depois um preview para você conseguir trabalhar com esse arquivo aqui, consequentemente, com o micro frontends dentro do Vite, beleza? Então, agora eu vou lá no meu host, tá? Então, vamos aqui abrir o meu terminal. Vou deixar isso aqui rodando. Vou lá no meu host. Também é uma aplicação Vite, né? E aqui, galera, eu preciso agora, cara, consumir esse micro frontend que eu instalei aqui, que eu expus nesse host. Então, eu vou instalar as dependências aqui antes disso. E aí, a gente vai fazer esse consumo. Vocês vão ver que é mais simples do que parece, beleza? Então, vamos esperar aqui instalar as dependências. Agora, turma, o que eu vou fazer? Eu vou instalar novamente o plugin. Então, eu vou instalar o mesmo plugin aqui no host também, beleza? Já vou importar ele aqui. Importar aqui, show de bola. E aqui eu vou instanciar ele também. Fechou? Aqui, galera, eu vou colocar o name do meu app, eu vou colocar host, tá? E aí, galera, eu vou colocar aquele share também. Vou colocar uma lista vazia por enquanto. E eu vou colocar, aqui que vem a mágica, galera, eu vou colocar remotes. Você já deve imaginar. Aqui no remotes, turma, a gente vai colocar todos os nossos remotes, ou seja, todos os micro frontends que esse host quer consumir, perfeito? Então aqui eu vou colocar remote 1 e esse cara, galera, vai ser a URL do meu micro frontend 1, do meu remote 1, que é localhost 4173/assets/remoteentry.js. Então é o que eu falei para vocês. O que eu expus lá tá nesse arquivo. Então eu tô falando aqui para esse host pegar esse remote 1, ou seja, esse micro frontend desse arquivo aqui, beleza? E aí eu tenho que colocar também os meus shared aqui. Então, os mesmos shared que eu colocar nesse remote 1, ou seja, os caras que eu coloquei aqui, eu vou colocar no meu host também, para a gente falar para o Module Federation compartilhar a instância do React entre o meu host e entre o meu micro frontend, perfeito? E aqui, galera, eu vou colocar as mesmas configurações que eu coloquei lá no Remote 1, no quesito de build. Então, eu vou colocar aqui, show de bola. Agora, cara, o que eu vou fazer? Aí que a mágica, ela vai acontecer, cara. Vamos lá. Aqui, galera, primeiro eu vou inicializar aqui minha aplicação, deixa eu ver se não tá nada quebrado aqui. Beleza, tá rodando, show de bola. O que eu vou fazer agora, cara? Eu vou aqui no meu SRC, no meu host, dentro aqui do meu app, e eu vou importar o meu button que eu exportei daqui. Então, eu exportei tanto o meu button quanto o meu app. Como que eu importo isso aqui, cara? Vamos lá. Eu vou import. Aqui, eu vou importar o button from. E aí, galera, eu vou usar o nome que eu coloquei lá no meu Vite config. Eu tô no meu Vite config, né? Vamos lá no meu app. Ó, no meu app, aqui eu vou importar button from. O nome que eu usei aqui, remote 1. Perfeito? Remote 1 /button. Esse remote 1 /button, turma, tem que ser correspondente ao que você exportou aqui. Se eu tivesse exportado botão aqui eu teria que ter colocado botão, mas pelo amor de Deus não vai criar um componente chamado botão, brother. Então, a gente tem que ter essa consistência aqui, beleza? Show de bola. Se eu salvar isso aqui, galera, e eu deletar tudo aqui do meu app e renderizar o meu button, o que vai acontecer? Olha isso aqui, turma. Olha isso aqui. Isso aqui tá vindo do Remote 1, tá? Ó, se eu venho aqui no Remote 1, outra aplicação, turma, quero que vocês entendam a magia disso aqui. Eu tô na mesma
na mesma pasta eu tenho tudo aqui, né? Mas em uma aplicação real, cara, esse Remote One ficaria em outro repositório, por exemplo, com outro time trabalhando. E esse Remote One exportaria os módulos para você usar na sua aplicação host, por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente está vendo aqui, beleza? Então isso aqui é mágico, cara, isso aqui é sensacional. Então se você for lá no Remote One, por exemplo, Components, Button, e mudar aqui, por exemplo, Button from Remote One with some text, sei lá. Se eu salvar, galera, e eu voltar, não vai atualizar, porque eu vou ter que fazer o build e o preview novamente, ok? Isso é importante, ó. Então eu tenho que fazer o build e o preview novamente. Ele vai gerar aquele arquivo remote entry para mim novamente. E se eu recarregar, olha isso aqui, galera. E turma, eu quero que vocês entendam, cara, que isso aqui em nível empresarial é sensacional. Porque eu não precisei fazer deploy do meu host para isso aqui mudar. Eu só fiz do meu Remote One, do meu Micro Frontend 1. E o meu host, ele já atualizou, cara. Isso é sensacional. Não tive que atualizar a dependência, não tive que fazer deploy de novo. Isso aqui é incrível, cara. E se eu quiser, eu também posso, cara, aqui no meu host, renderizar o meu Remote One inteiro. Ó, vou chamar esse cara aqui, ó, de Remote One App. Se eu quiser, eu posso. Remote One é a minha aplicação. Ó, se eu vier aqui no Remote One, ó, mudar aqui o meu app, só tô com H1. Se eu voltar como tava antes, que tava uma parada mais... Tava o template aqui do Vite, né? Voltei, vou buildar e dar um preview novamente. Recarreguei. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, cara. Então, a gente consegue tanto exportar componentes menores, como botões, como inputs, quanto componentes mais completos, como, por exemplo, a própria aplicação inteira, beleza? Então você consegue fazer isso de forma bem simples. Percebe, cara, como que é simples? A gente coloca no Vite tanto o arquivo do Vite config do Remote One, a gente coloca aqui o que a gente vai expor de componente, a gente coloca também o nome desse cara, e lá no host a gente coloca o nome e os remotes que a gente quer usar, os microfrontends que a gente quer consumir, beleza? Isso aqui é sensacional. E agora, turma, eu falei para vocês que a gente consegue também, cara, usar tecnologias diferentes. Por exemplo, esse Remote 2, ele é uma aplicação em Vue, correto? E antes disso, cara, deixa eu dar uma limpada nesses arquivos aqui, que tá me dando agonia esse repo todo cheio de coisa, cara. Deixa eu limpar aqui. Limpar aqui. Vou tirar esse app.css daqui. Esse assets também. Beleza. Aqui no Remote One. Tirar isso aqui. Na verdade, vou deixar porque o app tá usando. Beleza. Show. Tá bom não, mas tá bom. Não tá bom não, mas tá bom. Não tá bom não, mas enfim, dá uma melhorada. Agora, turma, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou lá no meu Remote 2. E esse Remote 2, ele tá em Vue. Então, nosso objetivo é usar esse cara, uma aplicação Vue, dentro de uma aplicação React. Será que é possível? Vamos ver. Então, vou rodar um npm install aqui. E aí a gente vai ter que usar o Module Federation agora aqui na nossa aplicação Vue, beleza? Então vamos tirar um pouquinho. Show. Se eu rodar aqui, npm run dev, eu tenho a minha aplicação aqui com Vue, tá? Galera, configuração é exatamente a mesma. Vou aqui no Vite. E aqui, o que eu vou fazer, cara? Eu vou exportar, ainda bem que já tem o componente em Vue aqui, porque eu não sei criar componente em Vue não. Já tem esse Hello World aqui, tem esse app, eu vou exportar os dois, beleza? Eu vou exportar esse Hello World, que parece ser um counter, né? Cara, que estranho essa sintaxe. Olha. Parece um counter, né? Então, vamos exportar esse Hello World aqui, beleza? Então, vamos lá. Vou instalar mais uma vez o plugin. Então, lembrando, a gente está usando Vue, mas estamos usando Vite também. Então, vou instalar o mesmo plugin aqui. Show. E agora eu vou instanciar esse plugin aqui. Será que ele vai importar? Não vai. Então deixa eu pegar aqui do meu remotes. Pegar esse cara. Beleza. Vou copiar isso aqui. Colar aqui.
Vou chamar de remote 2. E aqui o exposes, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar o meu hello world aqui, que vai ser src components hello world.view. Não vou exportar o app por enquanto, vou exportar só o hello world. E o shared agora, turma, vai ser o view. Então, o que esse componente hello world precisa para funcionar? Ele precisa só do view, né? Ele não está importando nada aqui, ó, só está importando o view. Então, eu vou colocar o shared view aqui, perfeito? Show de bola. Agora, galera, vamos lá. Eu preciso rodar essa aplicação aqui da mesma forma que eu rodei o meu Remote 2. Então, eu vou rodar um build e eu vou rodar um preview. Tem que pôr as configurações aqui de build também. Então, eu vou colocar, show. Beleza, buildou. Ok, 4174, show. Então, tá rodando aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no meu host. Vou aqui no meu vite.config. E aqui no remotes, eu vou colocar o meu remote 2. Que vai ser localhost 4174, né? Isso mesmo. /assets /remote entry.js. Vou tentar acessar isso aqui, ó. Será que ele vai me dar? Me deu o arquivo. Detalhe, se esse arquivo não aparecer para você, nada vai funcionar, tá? Então, se fez alguma coisa errada, se esse arquivo não aparecer, ele precisa aparecer, como eu falei. O que a gente exporta está dentro desse arquivo aqui, beleza? Ok, então, tá funcionando aqui o arquivo. Agora eu vou aqui em src, dentro aqui do meu host, ou seja, o cara que está consumindo os microfrontends. Estou sendo repetitivo para que você entenda. Então, esse host está consumindo tanto o Remote 1, que está em React, quanto o Remote 2, que agora está em Vue, né? Então, eu vou importar aqui o Hello World aqui, e eu vou renderizar o Hello World aqui. Será que vai funcionar? Acontece aqui. Show. Recarreguei. O que aconteceu? Vamos ver. Cannot find module Hello World. Deixa eu ver se eu exportei certo aqui. Hello World.view. Remote 2, né? Remote. Ah, boa. Show. No import, né? Pode crer. Remote 2, boa. Recarreguei. Check the render method of app. Tá, aqui, galera, eu acho que eu vou ter que instalar o Vue no host. Então, vamos lá no host. Deixa eu ver as dependências aqui do Remote 2. Ele tem o Vue, é só o Vue, né? Fechou. Então, aqui no host eu vou instalar o Vue. Fechou. E eu vou rodar de novo. Recarreguei. Expected string. Tá. Vamos voltar nisso depois, galera, só pra gente... Eu quero passar mais coisas pra vocês. Mas, enfim, turma, a gente tem essa habilidade de criar uma aplicação em um repo diferente. Nesse exemplo aqui, a gente conseguiu ver o exemplo do Remote 1, né, que é justamente a aplicação React, que a gente consegue usar essa aplicação no nosso host. Cara, isso abre portas para várias e várias coisas, porque, como eu falei, vamos supor que você tem um projeto na sua empresa que está muito antigo, você quer começar algo novo. Você pode usar um microfrontend para isolar esse algo novo que você quer começar e usar essa aplicação nova na sua aplicação antiga por meio de microfrontend. Isso aqui é muito, muito massa. E você também consegue, cara, uma aplicação, por exemplo, que usa Vite, consegue usar uma aplicação Webpack também. Então, vamos supor, esse Remote ele poderia ser um Webpack. Você poderia, por exemplo, ter uma aplicação Create React App, e aí você poderia, dentro dessa aplicação, usar também o microfrontend em Vite. Claro que tem um pouco mais de configuração. Se a gente for aqui no repositório, a gente tem aqui um exemplo disso, inclusive, de essa interoperabilidade, acho que é essa palavra. Quando você tem, por exemplo, uma aplicação Vite, uma aplicação Webpack, você quer usar as duas juntas, né? Então, acho que aqui, ó, Vue 3 Demo... Olha, ele tem o Vite Side e ele tem o Webpack Side. Então, o Vite Side é justamente o cara que está com Vite e o Webpack é o cara que está com o Webpack, beleza? Então, turma, cara, isso aqui abre espaço para muita coisa, como eu falei para vocês. O caso mais comum da gente ver é justamente, por exemplo, vamos supor que esse Remote 1 ele fosse uma aplicação totalmente
à parte, né? Totalmente isolada. E essa é uma das características quando a gente está trabalhando com micro front-end, né? Você tornar suas aplicações isoladas, né? Então, você conseguir injetar o remoto no seu host de forma que eles trabalhem de forma isolada, tá? Isso é muito importante também, beleza? E galera, claro que a gente tem algumas desvantagens com isso aqui. A principal, que vocês já devem ter percebido, é a questão do TypeScript, né? A gente não tem uma tipagem forte aqui, porque isso aqui, no final das contas, é JavaScript, né? A gente consome, como a gente viu aqui no arquivo de configuração, a gente consome um arquivo JavaScript. Então, a gente não tem essa tipagem que o TypeScript dá pra gente. Isso é algo bem ruim, né? O caminho pelo qual a gente foi para resolver isso nesse projeto que eu trabalhei, a gente teve que criar um arquivo TypeScript no host, por exemplo. Então, a gente chamaria ele de remote1.d.ts e aqui você colocaria as tipagens do remote1. Então, você declararia, por exemplo, um módulo global, né? Um módulo, perdão, chamado remote1, tal. E aí, dentro aqui desse cara, você declararia os componentes que ele tem, né? E aí, você importaria o remote1 justamente com essa tipagem, mas isso aqui não é muito confiável e também vamos supor que você use o remote1, um micro front-end em diversas aplicações. Isso, galera, é muito, muito fácil de acontecer. Você, por exemplo, ter esse micro front-end que você usa ele em outros hosts também, tá? Então, vamos supor, você tem outro host aqui, host React. Esse cara também vai usar esse micro front-end 1. Então, aqui, cara, você tem de fato, uma multi-utilidade para esse micro front-end 1, né? Então, isso é sensacional, mas a gente tem um problema de TypeScript aqui. Como que você faria? Você teria que copiar e colar esse arquivo em todos os projetos. O que a gente fez também, depois para tentar amenizar um pouco isso, a gente criou uma lib só com esse arquivo aqui, entendeu? Então, quando a gente atualizava essa lib com novas tipagens, os hosts que consumiam esse micro front-end já tinham as tipagens atualizadas, mas isso é bem ruim, né, cara? Porque você não tem uma segurança de fato. Essa tipagem, ela é feita à mão. Se eu quiser colocar qualquer coisa aqui, eu consigo, né? A gente não está necessariamente respeitando os componentes desse remote1 aqui, beleza? Então, esse é um problema, tá? Mas nós temos vantagens também. A principal vantagem, cara, é essa velocidade. Como vocês viram aqui, se eu atualizar o remote1 aqui, então, sei lá, eu tô aqui no meu host, esse remote1, tem outro time trabalhando nele, esse outro time vem aqui no app, ou enfim, cria outros componentes, atualiza a aplicação. Aqui no meu host, eu não preciso fazer nada para esse cara ser atualizado. Isso é muito, muito bom, tá? E isso também traz um problema, turma, que é o seguinte. A questão de versionamento, beleza? A questão de versionamento. Porque nem sempre o host, ele quer a última versão de um micro front-end, do remote1, por exemplo. Então, vamos supor que o remote1, ele atualizou, mas ele quebrou. Por algum motivo, a gente subiu uma alteração que fez a aplicação quebrar. O que vai acontecer com o host? Ele vai quebrar também? Porque outro time quebrou a aplicação deles? Então, a gente precisa também se preocupar com o versionamento. O que a gente costuma fazer, turma? É o seguinte. Lembra que esse arquivo, JS, ele é estático. Ele é estático, beleza? Então, normalmente, você coloca esse cara em um bucket do S3. Beleza? Então, quando você faz o deploy desse remote1, você coloca esse arquivo em um bucket do S3 com uma versão, tá? Então, por exemplo, aqui no host, você consumiria esse remote1, esse micro front-end, sei lá, de bucket1.amazonaws.com, sei lá, e aí você colocaria, cara, a versão dele. Então, por exemplo, 1.0.1/remoteentry.js, entendeu? Essa é a abordagem que a gente fazia nesse projeto que eu trabalhei, onde a gente implementou o micro front-end. Então, a gente tinha várias versões do mesmo micro front-end armazenadas em um bucket do S3, beleza? Isso aqui, galera, traz uma segurança maior também, né? E você consegue transitar entre as versões tranquilamente de um micro front-end. Então, se sair uma versão 1.0.2, você não quer usar por algum motivo no seu host, você pode continuar com 1.0.1, que não tem as mudanças que 1.0.2 tem, mas que você quer ficar ali nela. Se você quiser em outro host usar a versão 1.0.2 do remote1, você consegue também. Então, você tem essa liberdade, beleza? Então, é essencial você trabalhar com versionamento nos seus micro front-ends, beleza? Ó, o Christopher falou, Felipe, no share do host não precisa colocar o view como share também? Sim, cara, precisa. No share do host a gente precisa colocar o view como um dos valores também.
viu aqui. Então, turma, esses são os conceitos que eu queria passar para vocês. Agora a gente ainda tem um pouquinho de tempo, eu quero apresentar outra abordagem para microfrontends também. Essa aqui é uma, turma. Ficou claro aí para vocês, galera, que a gente basicamente consegue expor o que a gente quiser de uma aplicação. Por meio do Module Federation, a gente consegue expor botões, inputs, a gente consegue expor até a aplicação inteira, tá? E a gente consegue consumir esses componentes expostos em uma aplicação host. Fechou? Então, esse é essencialmente o conceito de micro front-end, beleza? E agora, turma, a gente tem outra opção também quando a gente está trabalhando, cara, com várias aplicações e a gente quer compartilhar coisas entre as aplicações, que é o conceito de monorepo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, turma, mas o monorepo é essencialmente, turma, um repositório, um monorepositório, como o nome já diz, e esse monorepositório, ele tem vários projetos dentro dele. Cada projeto é isolado. Ou seja, o projeto 1, ele pode ter o React 18, o projeto 2 pode ter o React 17, o 3 pode ter Vue, o 4 pode ser um back-end, tudo estar dentro de um repositório apenas, com CI/CD separado, enfim, de fato, componentes, projetos isolados, tá? Então, a abordagem uma das mais famosas, não é a mais famosa, é a TurboRepo, é uma ferramenta muito famosa. A gente tem a Nnex também, que eu já usei num projeto, essa ferramenta é bem legal também, e a gente consegue usar elas para criar monorepos, tá? Então, vou mostrar para vocês que sensacional isso aqui também, cara. Então, eu vou criar aqui um monorepo, vou usar o PNPM mesmo, vou aqui no terminal, desktop, GFSC, monorepo. Então, vou rodar isso aqui, ele vai criar um monorepo para mim. Beleza? Vou colocar aqui mesmo nessa pasta. Vou usar PNPM Workspaces. Não vai dar tempo, galera, da gente ir a fundo em Workspaces, mas você não precisa entender isso para entender o conceito aqui de monorepo, de TurboRepo também, tá? Então, vou abrir esse cara. Deixa eu fechar aqui o meu VS Code antes. Com isso aqui. Beleza. Abri aqui com o VS Code. Show. E aqui, galera, olha que coisa sensacional, cara. A gente tem os nossos apps. Os nossos apps, eles são aplicações que a gente pode usar o que a gente quiser dentro delas. Então, por exemplo, essa aplicação web, ela usa Next. Essa aplicação Docs, ela também usa Next, mas percebe que elas são aplicações separadas. Então, elas têm package.json separados, elas têm também tsconfig separados, enfim, então são de fato aplicações separadas, tá? Por exemplo, se eu for lá em apps e web aqui, eu consigo rodar essa aplicação, e essa aplicação é uma aplicação convencional em Next, né? Então tá com o starter aqui do TurboRepo, e se eu for lá em Docs, eu consigo também rodar essa aplicação Docs. Então, são duas aplicações distintas, fechado? E olha que massa, eu consigo, aqui dentro dessa pasta Packages, criar packages, ou seja, pacotes, que são reutilizados pelos meus apps. Olha que interessante. Então, o próprio TurboRepo, ele já dá pra gente um package, cara, que é sensacional, que é esse package de UI. Esse package de UI, ele tem componentes de UI que são reutilizáveis entre as nossas aplicações. Então, por exemplo, eu trabalhei num projeto onde a gente tinha um design system, tinha botões, input, select, enfim, vários componentes, e a gente tinha várias aplicações, 3 aplicações para ser mais específico. E a gente usava monorepo, a gente guardava todos os componentes de design system, como botões, inputs, como eu mencionei para vocês, em um package UI, e usava esses componentes nas nossas aplicações. Então, olha que interessante. Nesse package UI, eu posso criar um button, e esse button eu posso importar tanto na minha aplicação Docs, quanto na minha aplicação web. Então, por exemplo, nessa aplicação web, ele importou aqui ó, o button do repo UI button. Ou seja, isso aqui, galera, vem dessa package aqui, tá vendo? E eu consigo fazer a mesma coisa dentro aqui do meu Docs. Então, se eu vier aqui em Docs, App, Page, eu consigo também importar o mesmo componente. E se eu mudar esse componente aqui na minha package UI, ele vai refletir também nas outras
aplicações, beleza? Qual que é a diferença disso aqui, turma, para um micro front-end? Porque essas dependências aqui, galera, elas são de fato importadas nesse projeto, entende? Quando eu buildo esse web, isso aqui é buildado dentro dele. O micro front-end não funciona assim. A gente tem aquele remote entry que fica num S3, por exemplo, e a gente consome dele, entendeu? Então é como se o nosso host ele não tivesse o nosso button, por exemplo, vamos supor que esse button fosse o micro front-end. É como se esse button não tivesse dentro do nosso host. Nesse caso, esse button literalmente fica dentro do nosso host. Então a gente tem uma tipagem mais forte de TypeScript, a gente tem um controle melhor também. Por exemplo, eu consigo já dar um Ctrl-clique e ver o meu componente. Isso aqui pode parecer besta, mas, cara, em uma aplicação com milhares de linhas de código, isso aqui faz diferença. No nosso exemplo do micro front-end, a gente não consegue fazer isso, cara. Se eu vier para cá, por exemplo, aqui no app, onde eu importei lá no meu host, onde eu importei o meu micro front-end, eu não consigo dar um Ctrl-clique e ver o que tem nesse componente aqui de código. Para eu ver, eu tenho que ir lá no meu remote, vir aqui no meu Vite, ver o que esse Hello World aqui significa. Então, beleza, Hello World tá em SRC, Components, Hello World. Vou lá então, SRC, Components, Hello World. Aí sim eu vejo o que esse componente tem. Então, percebe que isso, cara, é uma coisa difícil, especialmente quando a gente está trabalhando em um projeto maior. Aqui no Monorepo a gente tem essa vantagem das coisas estarem de fato mais próximas uma da outra. Mas nem tudo são flores também. O Monorepo, ele é bom quando você tem... Cara, imagina, por exemplo, a Google, velho, ter um Monorepo para todos os projetos deles. É impossível. Porque, galera, esse Monorepo ele sobe para um repositório remoto, como eu falei para vocês, é um repositório só. Então, dependendo, se o seu time for muito grande, fica insustentável você trabalhar com uma estrutura de Monorepo, beleza? Cara, pode ficar muito lento, por exemplo, esse projeto que eu trabalhei com o Monorepo, cara, era muito lento para fazer o CI/CD, era muito lento até para salvar os arquivos, porque era muito arquivo no Monorepo inteiro, entendeu? Então, temos também desvantagens, tá? E temos vantagens em cada uma das abordagens. Vocês perceberam que são formas parecidas de fazer a mesma coisa, compartilhar código. Mas a gente tem que ponderar os pontos positivos e negativos também. Eu queria que essa aula fosse mais introdutória de ambos os conceitos e vocês podem também estudar mais sobre eles. Eu posso trazer mais aulas também no mais fundo, em micro front-end, fazer uma aplicação um pouquinho maior, em Turbo Repo também, mas eu queria tirar esse tempo mais para apresentar esses dois conceitos para vocês. Fechado? O que eu costumo pensar muito, cara, quando eu estou decidindo entre os dois? Primeiro, eu vou ter um time muito grande, eu vou ter um time, cara, que vai ficar insustentável eu manter apenas um repositório? Não, vou ter um time de 5, 6 pessoas. Cara, bora para Monorepo. Eu vou ter que fazer um projeto que eu vou ter que meio que colocar dentro de outro projeto mais legado. Vou de micro front-end. Tô começando um projeto do zero, vou de Monorepo. Então, são coisas que a gente tem que pensar na hora que a gente está decidindo, mas são duas abordagens muito legais também, que, como eu falei, resolvem problemas parecidos de compartilhar código entre aplicações e também de injetar aplicações dentro de outras aplicações, fechado? Então, essa foi a aula de hoje, galera. Espero que tenha ficado claro para vocês ambos os conceitos aí. Como eu falei, cada abordagem tem os seus pontos positivos e negativos, mas a gente tem que ter esse conhecimento em ambas para conseguir decidir da melhor forma possível, beleza? Então, ficou alguma dúvida aí, turma? Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Agora eu vou tentar fazer funcionar esse exemplo aqui do Vue, cara. Fala aí, João. Boa. No exemplo de micro frontends, você criou tudo no mesmo repositório. Só que você também mostrou uma abordagem de utilizar o S3. E aí, meio que eu acho que minha dúvida já meio que se responde com essa abordagem que você usou, mas ainda assim eu vou perguntar porque eu posso estar interpretando errado. Eles precisam estar no mesmo repositório? O micro front-end? Isso. Não precisam. Porque como a gente vai estar colocando esse arquivo remote entry em um bucket S3, cara, a gente pode ter diferentes repositórios, porque o que importa é esse arquivo, entendeu? O que importa é o remote entry. Então, esse remote entry, contanto que ele esteja em um lugar acessível pelo host, cara, eu posso deixar o cara que está expondo esse remote entry em qualquer lugar, em qualquer repositório. O que a gente precisa mesmo é desse arquivo exposto, de preferência em algo estático como o S3. Entendeu. Beleza, obrigadão. Boa. Aula, parabéns.
beleza. Bora pra cima, turma. Como eu falei, galera, é um tema muito denso, mas eu queria apresentar pra vocês de fato, dar o caminho, assim, das pedras e trazer essas duas abordagens que, cara, é sensacional. Eu já trabalhei, galera, em projetos grandes com ambas as abordagens e é o que eu falei, tem vantagens e desvantagens, tá? O Monorepo, ele costuma ser melhor para aplicações que, cara, você consegue gerenciar tudo com um repositório só. Então, você não tem um time de 30, 40, 50 devs trabalhando. E o micro front-end é mais quando você tem uma aplicação legada, você quer injetar algo dentro dela, por exemplo, uma dashboard, né? E o grande ponto negativo, cara, que doeu muito, assim, foi a questão do TypeScript. Isso é o ponto, assim, que mais dói, assim. E também outra coisa, galera, que é válido mencionar, muito válido, inclusive, que é a compatibilidade do Module Federation com o Next.js, tá? Galera, infelizmente, não é tão boa assim a integração, beleza? Porque pensa comigo, esse arquivo que é exposto, o Remote Entry, ele é um arquivo estático, turma, então teoricamente ele é uma SPA, tá? Então, quando a gente fala de Server Component, Server Side Rendering, isso aqui fica um pouquinho complicado. A gente tem esse plugin aqui do Module Federation para o Next.js, mas o próprio autor, ele fala que, embora esse plugin funcione no Next, o Next ele é oposto a essa tecnologia e é muito difícil de suportar. Então, eu não recomendo você usar Module Federation com Next em produção, beleza? Não recomendo. Porque, infelizmente, para a gente ter o Next funcionando com o Module Federation, eu creio que a gente precisaria, de fato, cara, e ele fala aqui um pouco, ó, que o Next é oposto a essa tecnologia. Então, a gente precisaria de uma ajuda, vamos dizer assim, do próprio time do Next para integrar as duas coisas. Então, hoje, o funcionamento não é tão legal do Next com Module Federation, beleza? Então, se você quer trabalhar com micro frontends, procure usar Vite, tá? Procure trabalhar com SPAs. E como você vai ter projetos separados, você consegue isolar bem, você consegue... Cara, mesmo não usando o Next, você consegue fazer uma aplicação bem legal, tá? Eu falei um pouco disso também essa semana lá no Instagram, e eu quero falar mais disso aqui também no Full Stack Club, mas com a vinda do Next, turma, não é que o Vite morreu. O que o Next dá pra gente são mais formas, ele nos dá mais poder de resolver problemas do usuário, de otimizar algumas coisas, mas isso não quer dizer que você nunca mais pode usar Vite em nenhum projeto, tá? Por exemplo, se tivesse uma dashboard hoje, como o exemplo que eu falei, se tivesse uma dashboard, cara, antigaço, código muito ruim, a gente precisasse criar uma nova feature e eu olhasse e falasse, cara, esse repo tá muito ruim, eu preciso criar algo novo, eu preciso começar do zero, porque vai melhorar o CI/CD, vai melhorar Developer Experience, eu usaria Vite com Webpack tranquilamente, com Module Federation tranquilamente. Então, apesar da gente ter o Next, isso não quer dizer que o Vite vai morrer, que a SPA vai morrer, tá? Então, dito isso, turma, tanto que eu nem vou trazer o exemplo aqui do Next, porque eu não recomendo que você use... Cara, você tem que fazer umas gambiarras aqui também. Eu não recomendo que você use o Module Federation com o Next em produção, tá? Eu recomendo que você fique mesmo com uma abordagem de SPA, beleza? Galera, é o seguinte, o que a gente precisa fazer para renderizar o nosso app Vue dentro do nosso app React é o seguinte, eu não consigo, como a gente já viu, fazer isso aqui. Eu não consigo importar o Hello World e renderizar assim, porque esse Hello World não é um componente React, ele é um componente Vue, né? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui no meu Remote 2, eu tenho que criar uma função que vai ser responsável por injetar esse componente Vue dentro de um elemento HTML. Então, o nosso Remote ele vai pegar o componente Vue, porque ele entende o que é um componente Vue, porque ele é uma aplicação em Vue, ele vai pegar o componente Vue e vai renderizar e injetar dentro de um elemento, e esse elemento vai ser passado pelo nosso host, beleza? Vou exemplificar, vai ficar mais fácil para você entender. Então, aqui eu vou colocar um Hello World wrapper.ts. Então, esse cara vai renderizar esse Hello World em um elemento HTML, beleza? A gente pode ver como fazer isso no próprio main.ts. A gente vai usar esse create app aqui. Então, eu vou exportar uma função. Essa função vai receber um elements. Eu vou tipar ele com esse elements aqui do JavaScript. E essa função vai basicamente chamar um create app. Aqui eu vou passar o meu hello world, beleza? E eu vou colocar um point mount e montar esse componente nesse elemento aqui, perfeito? Então, eu vou chamar essa função lá do meu host para renderizar esse componente. Agora eu vou aqui no package.json, perdão, no vite.config.ts e eu vou expor esse arquivo também. Então, eu vou chamar de hello world wrapper, vai ser isso aqui, beleza? src components
Hello World Wrapper. Agora eu vou lá no meu app, dentro do meu host, eu vou vir aqui em invite.config, e aqui eu já tenho o meu Remote 2, então basta aqui no meu app agora eu fazer o seguinte, eu preciso importar o meu Hello World Wrapper do meu Remote 2, tá? Importar ele dessa forma. E agora, galera, eu preciso passar um elemento para ele. Lembra que a gente recebe um elemento aqui. Como que eu faço isso? Aqui dentro eu vou criar um div.ref, vou chamar de useRef, né? Eu vou usar um useRef aqui, ele vai começar como nulo. E aí, aqui embaixo eu vou colocar esse ref dentro de uma div, beleza? E agora, eu vou colocar um useEffect aqui. Eu vou executar esse useEffect uma vez quando o componente ser montado. E aqui dentro eu vou colocar um Hello World Wrapper passando o div.ref.current. Ou seja, isso aqui vai fazer com que esse componente seja montado nessa div aqui. Perfeito? Vou salvar, vou rodar minha aplicação e eu vou ter um erro aqui, galera. Por quê? Esse erro eu só consegui remover ele removendo esse strict mode aqui do React, beleza? Então, removendo esse strict mode, eu consegui fazer funcional. Então, olha que interessante. Agora, a gente tem a nossa aplicação Vue sendo renderizada aqui dentro da nossa aplicação React. Então, mesmo que você use, por exemplo, no exemplo que eu dei no início da aula, que você use uma aplicação em Angular e você queira renderizar uma aplicação Vue dentro dela ou uma aplicação React dentro dela, você precisaria fazer a mesma coisa. Basicamente, montar esse componente que você quer exportar em um elemento HTML mais ou menos da forma que a gente fez aqui. Então, esse exemplo é para um componente Vue, para um componente React a gente usaria o React DOM.render, assim como a gente faz lá no nosso main.tsx. A gente usaria isso aqui, esse create root, por exemplo, e o .render, mas no Vue a gente faz isso aqui. Então, você cria uma função que é responsável por renderizar o componente que você quer exportar em um elemento específico e esse elemento é passado pelo host. Fechado?